Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje o tema é racismo estrutural. Mais adiante eu vou explicar o que seria racismo estrutural. Mas antes eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que ainda nos nossos dias atuais exista ainda racismo? Com certeza existe, mas não nessa proporção que a esquerda faz, fica grande, né? E todo dia maceta esse termo na cabeça das pessoas e fala, e há décadas eles vêm usando isso, né, para os seus objetivos. Bem, a esquerda, ela se aproximou de 4 grupos, que são os negros, os gays, os pobres e os nordestinos. Então, a esquerda, vendo a fragilidade desses grupos, ela se aproximou deles. E a partir daí, ela incutiu na cabeça desses grupos que eles são oprimidos pelo outro lado, né? No caso, os gays pelos héteros, os negros pelos brancos, os nordestinos pelos sulistas e por aí vai. Então, e nisso vem se perpetuando aí essa narrativa e eles usando esses grupos, porque são principalmente eles, né, que votam na esquerda. Outra coisa aqui que eu anotei, deixa eu ver. Então, aí eu fui fazer uma pesquisa sobre a escravidão. Eu achei um texto da Folha Online e esse texto eu achei muito interessante, porque nesse texto diz que antes dessa escravidão, a última que a gente teve, que foi de brancos contra negros, existiram outros tipos de escravidão. Existiu escravidão de brancos contra brancos, negros contra negros, negros contra brancos e a última de brancos contra negros. Só que aí a esquerda foi e pegou somente essa última para, né, usar para os objetivos deles. E assim, a escravidão não era racial. A escravidão era para dominar, então era um povo dominando outro povo. Né? Então a escravidão ela já vem de muito tempo, né? Muito antes dessa última escravidão que é de brancos contra negros. Outra coisa que eu anotei aqui. Então, com essa narrativa, né, eles conseguem colocar uns contra os outros. Então, assim, é sempre um grupo contra outro. Por quê? Com essa narrativa, eles conseguem fazer essa divisão. E fazendo essa divisão, eles conseguem dominar melhor. Porque se todos estão juntos, não tem divisão, a coisa fica mais fácil, né? Quer dizer, para eles mais difícil, para nós mais fácil. Porque a gente não teria essa guerra, né? Entre as pessoas, entre grupos, né? Então, eles pegaram isso e eles vêm usando isso há muito tempo, colocando gays contra héteros, negros contra brancos, nordestinos contra sulistas e pobres contra ricos. Só que assim, o que eles deveriam fazer? Era dar condições para que essas pessoas, elas conseguissem prosperar na vida. Só que não é interessante para eles. Porque se essas pessoas prosperarem, elas vão deixar de votar neles. Recentemente o Lula fez um discurso e ele falou um trechinho, né, que se as pessoas evoluir 1%, eu acho que ele usou até um termo, uma porcentagem menor, deixa de votar neles. Então, é evidente que eles não vão querer que as pessoas prosperem. Por isso que eles ficam nessa narrativa e no Bolsa Família, né? Porque as pessoas recebendo o Bolsa Família, as pessoas se acomodam, né? As pessoas ficam ali na zona de conforto, elas não vão buscar prosperar e eles continuam perpetuando a narrativa deles e essa divisão. Mais uma coisa aqui que eu anotei. Tudo para eles é racismo. É racismo, é bullying. E recentemente teve até uma palavra que eles fizeram uma coisa por causa dessa palavra, que é a palavra denegrir. Então a palavra denegrir não se pode usar mais, porque a palavra, se você falar denegrir, já é racismo. Então ficou tudo muito chato, né? Na nossa infância a gente poderia brincar, não existia preconceito, não existia bullying, agora tudo é bullying, tudo é preconceito. Deixa eu ver outra coisa que eu anotei aqui.
Uma coisa muito interessante que eles falam. Vocês já ouviram falar que que a gente, né, que nós os brancos temos uma dívida histórica com os negros? Pois é. Então eles dizem que por conta dos nossos antepassados, nós devemos para os negros até hoje, e isso é uma dívida histórica. Então isso é mais uma narrativa deles, porque isso não existe, né? Como que eu vou poder pagar uma atitude dos meus antepassados? Então, assim, são narrativas que eles vêm criando há muito tempo e as pessoas repetem sem se dar conta, principalmente esses 4 grupos, e a coisa vem se perpetuando, né? E agora que as pessoas começaram a pensar, raciocinar e expandir esses conhecimentos, e vai chegando nesses grupos, e alguns deles já não são mais fiéis ao comunismo e ao socialismo. Deixa eu ver outra coisa aqui. Um bordão que eles usam muito. Vidas negras importam. Isso é o pior dos absurdos, né? Porque assim, o correto não seria falar vidas importam? Mas não, eles têm que usar essa divisão. É dividir para dominar. Deixa eu ver o que mais. Então, o racismo estrutural. De onde surgiu esse termo deles, né? Racismo estrutural. Surgiu a partir de uma ocorrência que teve nos Estados Unidos, onde um policial matou um negro. E daí eles, né, se apropriaram dessa situação e criaram esse termo, racismo estrutural. O que seria o racismo estrutural? Seria que o negro foi morto pelo policial pelo simples fato de ser negro. E aí vai que eles, né, vão repetindo isso, repetindo, as pessoas começam a repetir, esses grupos, né, nesse caso o grupo dos negros, começam a repetir e a coisa vai tomando essa proporção que é hoje em dia, né, essa polarização. Deixa eu ver o que mais, o que eu anotei aqui. Então é isso, eles vão criando narrativas, cada hora é uma, mas a gente pode observar que é sempre utilizando esses 4 grupos. Eles vão polarizando, eles vão criando narrativas, eles vão disseminando, as pessoas vão repetindo e vai acontecendo o que acontece, que a gente já vê há muito tempo. Esses grupos votando neles, né, porque acham que eles são os defensores deles, né, só que na verdade eles não defendem ninguém, eles defendem eles próprios, né, e essas pessoas continuam na mesma situação. O pobre continua pobre, né, e se a gente não acabar com isso, né, continua tendo ainda essa polarização, porque o preconceito existe sim, mas agora o negócio ficou muito grande, porque polarizou. Então fica um grupo brigando com outro grupo, enquanto nós deveríamos nos unir e sermos todos contra eles. Certo, pessoal? Então é isso por hoje. Então até o próximo vídeo.